eu tive que ficar parada o dia todo, que a médica que estava lá na UTI, ela falou que não podia mexer, que podia subir pro cérebro. Me mandaram pra internação, direto pra UTI, porque já estava grave. Fiquei meio que em estado de choque, me emociona um pouco de falar disso. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Isis e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trouxe pra vocês a segunda parte do vídeo do explante de silicone. Não temos um cenário, não temos nada bonitinho, mas temos uma luz do céu que me deixa mais bonita quando tá claro. Quando tá escuro, não dá muito certo. Lá dentro tá escuro, então eu vou fazer aqui fora, então não ligue pra isso. Vocês viram que no último vídeo eu coloquei uma foto lá escrito que eu deixei um vídeo, né, antes de entrar pra cirurgia, e algumas fotos depois da cirurgia que eu escrevi que eu já tava sentindo dor no pulmão, né? Na verdade eu identifiquei como costas, né, senti dor nas costas, do lado esquerdo. Mas como eu tava enfaixada, né, e tava apertado a faixa, porque tem que apertar, então poderia ser a dor disso. Só que, né, eu falei pra doutora e tudo mais, ela me examinou lá e viu que tava tudo bem. A gente não fez nenhum exame, né, só examinou normal, como sentia a respiração e tudo mais. Mas exames não tinha feito, até porque como eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, então é normal que dou, né. Só que fui pra casa. Aí eu cheguei em casa na madrugada, eu tentava dormir e eu respirava assim, e eu percebi que minha respiração não chegava até o final, não chegava tão profundo, e por mais que seja tão pequena a respiração que tava, doía as costas, como eu falava. Minhas costas doía muito, era uma dor assim que poderia ser do aperto da faixa, mas eu tava sentindo muito de um lado só. E aí eu falei pra doutora, tudo mais, a gente conversando, ela falou que era pra mim voltar pro hospital. E aí não fui na madrugada, eu esperei dar outro dia, né, quando eu acordei e tudo, na verdade nem dormi direito. Aí quando eu já tinha tomado café da manhã, essa dor não passou, só aumentava, e aí eu voltei pro hospital. E é claro, voltei pro hospital da onde eu fiz a cirurgia. Eu poderia ter procurado um hospital público, poderia ter procurado outro hospital, mas eu fui naquele ali, não porque eu sabia que tinha recurso, porque eu nem sabia com que eu tava. Eu fui naquele ali porque eu operei ali, então eu achei que, né, seria fundamental eu voltar da onde eu saí. Aí eu cheguei lá, já com essa dor, peguei a senha, foi muito rápido pra me atender, não demorou nem, sei lá, 5 minutos, 3 minutos. Na hora que eu já peguei a senha de dor torácica, já me põeram na cadeira de rodas, me chamaram para ir na cadeira de rodas, me levaram lá pra dentro. Sempre quando eu falo pra dentro, eu falo pra dentro. Então, me levaram pra lá, já me examinaram, já falaram do que poderia ser, já tiraram meu sangue, porque é um protocolo do hospital. Aqui em cidade pequena onde eu moro, eles demoram muito, simplesmente para ter um atendimento com o médico. Para passar numa triagem já demora. Agora, lá não, naquele hospital eles têm um protocolo de te atender, se tá com essa dor, já tem a desconfiança, já tira o sangue, já isso e aquilo. Então, viram uma inflamação. O exame saiu assim, muito rápido, eu mal esperei. Deu só tempo de eu passar um pouquinho de mal, mas você não tá, minha avó perguntou se eu não tava nervosa, que não era pra mim ficar nervosa. Eu falei que não tava nervosa, era dor mesmo. Porque ela acha que fica nervosa e que passa mal. Sim, fica nervosa e passa mal. Mas eu sei o momento de ficar nervosa ou não. Eu sei que ali eu tinha que manter a calma, que ali eu já estava segura, então eu não tinha que ficar mais nervosa. Triste, fiquei sim, fiquei com vontade de chorar, mas aguentei e eu sabia que essa dor não era de nervosismo, porque quem se conhece mesmo sabe diferenciar uma coisa da outra. Então eu passei um pouquinho de mal ali também, deu um mal-estar, uma coisa ruim. E aí já fui deitar, aí já a médica de lá do hospital já falou que podia ser tal coisa. E aí ela já queria me internar, só que faltava fazer 2 exames. Aí, como o valor do hospital é muito alto, eu pedi pra ela, pra gente fazer os outros exames que faltavam fazer pra ter a certeza, né? Aí fui lá, fiz, que também não foi fácil fazer o exame, é um exame muito angustiante, mas aí fez, e aí foi confirmado o diagnóstico de TEP, trombose venosa, embolia pulmonar, né? Eu até agora não me aprofundei nesse assunto, porque vai fazer 2 semanas amanhã, tô gravando esse vídeo no sábado, e amanhã, domingo, vai fazer 2 semanas, né? E então, pra mim, assim, procurar a fundo mesmo, eu preferi dar uma esperada, porque toda vez que eu ia pesquisar, semana passada eu pesquisei, e aí eu comecei a chorar, né? Então, eu preferi esperar. Então, eu só tô com o que os médicos me falaram e meio por cima do que eu já vi. Enfim, me mandaram pra internação, direto pra UTI, porque já tava grave, e aí já comecei a medicação, começou a coagulação, eu tive que ficar parada o dia todo, que a médica que tava lá na UTI, ela falou que não podia mexer, que podia subir pro cérebro, então eu tinha que ficar parada, e eu só obedeci, sabe? Fiquei lá, fiquei meio que em estado de choque, e minha avó tava lá comigo, então pra mim, assim, foi fundamental alguém estar lá comigo, né? Me emociona um pouco de falar disso, porque eu recebi julgamentos dentro lá do hospital, internada, e imagina se eu estivesse sozinha. É claro que eu não estava com as pessoas que eu achava que deveriam estar, e eu não esperava que viesse julgamento de pessoas, não imaginava que seria uma daquelas pessoas, mas veio, né, veio, e tipo assim,
eu nunca faria isso. Por exemplo, por mais que você que tá me assistindo, por mais que você tenha errado, feito qualquer coisa, você tá numa situação e você tá lá internado na UTI, você tá precisando de ajuda, você tá precisando de palavras que te fortaleçam, mesmo que eu não consiga te ajudar financeiramente, mas eu vou conseguir te ajudar fazendo o quê? Ou ficando calada, orando por você, ou te ajudando com palavras positivas. Não, tipo, ai, por que foi tão longe? Ai, por que isso? Ai, você só pensa no dinheiro. Ai, que não sei o que. Como se eu quisesse tá doente, como se eu quisesse ter que passar por uma cirurgia, como se eu quisesse, sabe, essas coisas ruins. Eu acho que essas pessoas não têm noção, não têm escrúpulos, não têm sensibilidade, não têm empatia com o próximo, sabe? E assim, é uma coisa que eu não faria, então eu recebi isso lá. E é claro, foi mais um baque, porque eu tava e tô com minha consciência tranquila e limpa, porque quando eu voltei morar pra minha cidade, eu pedi perdão pra todo mundo que eu errei, e assim, se a pessoa quer perdoar, perdoa, se não quer, não perdoa, então assim, eu não posso fazer nada, não posso obrigar você a me perdoar. Se eu já pedi, ou se eu não pedir, não dependa do meu perdão, assim como eu não vou depender do seu perdão. Eu peço perdão pra Deus e sigo a minha vida, e não fico mais martelando na mesma tecla, entendeu? Como eu falei, se quer perdoar, perdoa, se não quer, não perdoa. Então, foram várias coisas de uma vez acontecendo. Só que graças a Deus só foi um dia na UTI, e aí depois eu precisei ficar mais um dia internada, mas já era fora da UTI, era num quarto, mas eu fiquei o dia todo com remédio na veia, com soro, com remédio para isso, com remédio para aquilo, sendo furada de madrugada, na barriga. Eu dormi, a enfermeira vinha 2 horas da manhã para fazer a coagulação na minha barriga, aí eu já acordava, aí eu já não conseguia dormir mais. Teve uns 2 dias por aí, eu acho, que eu tive ataque cardíaco e eu não conseguia dormir, eu tentava, eu fechava o olho, sabe, e não ia, não conseguia. Então assim, eu fiquei uma semana lá sem dormir direito. Desde o dia que eu cheguei lá em Jacareí, nessa cidade, eu já cheguei super e sentindo que algo ruim ia acontecer, ou algo bom. Eu tava nessas duas coisas, era algo que eu queria muito, e também era um sentimento de ver a morte de perto. Eu já tinha sentido isso, e então era um turbilhão de emoções. E a gente andou um pouco, a gente chegou no sábado pra operar no domingo. Então a gente chegou no sábado, a gente foi comprar as coisas, como vocês viram no outro vídeo. A gente foi comprar as coisas, a gente andou, a gente foi lá no centro de Jacareí, a gente viu as lojas, experimentou roupa, comprei roupa, a gente comeu, a gente andou bastante, sabe? E ainda ela falou assim, vamos pra casa, vamos descansar. E eu vi que minha vozinha tava cansada, mas eu virei e falei assim pra ela, ela tá de testemunha de tudo que eu falei pra ela. E eu falei pra ela, vó, me deixa, vamos andar, vamos aproveitar hoje, porque depois de amanhã, você sabe que eu já não vou poder mais fazer as coisas direito. Eu falei assim pra ela, e mal sabia eu o que ia acontecer disso. Mesmo tendo o pressentimento de algo ruim, eu falei pra ela, vamos aproveitar hoje, vamos andar. Ainda a gente foi buscar galão de água, né, pra dar lá pra semana, pra não ficar pegando água da torneira. E aí eu carreguei esse galão, ela carregou as sacolas, eu carreguei o galão, depois a gente foi pro mercado de novo e a gente andou bastante, sabe? Eu aproveitei mesmo aquele dia. E aí que aconteceu, que aí eu fiquei, né, depois na UTI um dia, depois já estava controlada as medicações, dor ainda eu sentia bastante nas costas, no pulmão, né, mas aí depois fiquei mais um dia no quarto, aí depois me liberou para ir para casa. E aí depois no outro dia eu passei com a cirurgiã, que retirou, né, o silicone, e aí ela me examinou e liberou para ir para casa. Eu ainda passei um pouquinho de mal, mas aí depois ela liberou para ir para casa. Assim que ela liberou, a gente já voltou pra casa que a gente ficou, e aí a gente já foi indo atrás da prefeitura. Isso foi numa sexta-feira passada. A gente viu com a prefeitura para poder buscar, conversei com um monte de gente aqui da minha cidade, e com a prefeitura não deu certo, porque disse que o prefeito não estava na cidade, e ele estava resolvendo um monte de coisa, que tinha que ver se ia dar certo no dia seguinte, porque eles iam procurar uma UTI móvel, mas aqui na minha cidade é tão pequena, é tão precária de tudo, só tem mercado, porque de resto, até os bancos já fechou 2 aqui. Ele já fecha todos, só fica um. Então aqui é uma cidade precária de tudo, sabe? Não tem absolutamente nada. Então até eles arrumarem isso, eu já comecei a ficar doida, porque eu me vi com dor e eu não queria ficar preocupando a minha avó. Eu saí do hospital, mas ainda estava com dor, estava recebendo esses julgamentos. Tem uma pessoa que me ligava falando, vem embora, vem embora, só que não sabia do risco que eu poderia correr. A médica do hospital falou pra mim que o tratamento de 6 meses, que eu não podia viajar em 6 meses. Eu olhei pra minha avó, ela olhou pra mim e eu falei, o que nós vamos fazer? Vai ter que trazer os meus neném pra cá, alugar uma casa aqui e ficar aqui. E aí você vai embora, fica aqui, sei lá. Ela falou, não. E ela queria a todo momento vir embora. Eu falei, então, vou fazer de tudo pra poder ir, porque pelo menos eu pensei nela naquele momento. Eu falei, se eu morrer, pelo menos eu morro lá, e que é aqui onde eu tô agora, pelo menos eu morro lá, e ela tá lá, e as pessoas conseguem ajudar ela, porque se eu morro aqui, e ela, só nós duas aqui sozinha, como que vão vir ajudar ela aqui? Porque se eu passo mal, ela também passa, como ela já falou. Então, assim, eu pensei nela e eu falei, pelo menos eu vou lá e tem gente que cuida dela lá. E na hora de vir, meu pai, que ele
Ele deu um jeito, ele não ficou falando, vem, ele sabia que não tinha como a gente ir, a gente tava procurando uma prefeitura pra poder buscar, mas não quis ir porque foi particular, né, onde eu fiz a cirurgia, mas eu fiz particular porque no SUS não quis me operar, eu fui atrás, tanto na cidade que eu tô, quanto em outra cidade pra pedir o explante, mas eles não quis fazer porque não tinha nódulo, não tinha câncer, só tirava assim, a médica só falou pra mim, e aí eu tive que pagar uma ressonância, e mesmo dando nódulo na ressonância, não fizeram nada, né, então eu tive que pagar. Então, assim, não foi porque eu quis fazer isso, fazer aquilo. Eu fui atrás dos meus direitos, que é do SUS, mas se negaram, então eu não podia ficar esperando, sendo que já estava no estágio mais avançado de um nódulo, né? Que podia piorar se eu não tivesse tirado. E aí, na hora de vir, a gente fez tudo certinho que a doutora cirurgia pediu, a gente foi parando, a primeira parada de 1 hora, no carro eu fiquei mexendo as pernas, levantava as costas, mexia, não parei nem um minuto. Aí parava, aí depois parou de novo, depois de 2 horas, aí depois parou de novo, aí me deu uns revertérios na barriga, mas eu acho que é por conta que quando eu viajo assim muito longe, é como se... Tem gente que vomita pela boca, eu já sou o contrário. Então eu passei um pouco de mal por causa disso, porque também muda a temperatura, aqui é uma temperatura, lá é outra, mesmo sendo do mesmo estado, mas dá uma boa diferença, né, quando você viaja longe. Então eu só passei mal aí, e eu tava lá com meu tio, veio me buscar, né, eu falei, meu pai também foi lá, e mesmo assim eles indo buscar, teve gente que criticou porque eles foram buscar, mas eu falei, importante que deu tudo certo, que eu tô aqui, né, que deu tudo certo, fiquei amenizando a situação, porque também ficar discutindo com a pessoa, eu falo em geral, tá, não só dessa situação, ficar discutindo com a pessoa, você vai estar certo, mas se você discutir com ela, você vai se tornar errado. Outro dia, outro cabelo, como vocês podem ver. Minha vida é um flash, acontece muitas coisas em poucos dias. Ao mesmo tempo que algumas coisas que eu quero que passem rápido não passa, outras passam muito, acontece muita coisa. Enfim, o ser humano. Eu tô aqui pra terminar, né? Tentar terminar de contar pra vocês o relato dessa parte que eu tava contando como foi, né? E eu percebi que comecei o vídeo falando de uma doença, mas eu não falei qual que foi, né? Eu até vou deixar no título. Fui diagnosticada com TEP depois da cirurgia. Os médicos não sabem de onde veio, eu fui nem a própria cirurgiã, nem o pessoal do hospital, nem o hematologista não sabe, porque diz que pela minha idade, 27 anos, não é comum dar isso, que pergunta se foi genético, não tem pessoa da minha família que teve isso. Eu pergunto várias coisas e nada, e nos exames nada que comprovasse que essa doença vem de alguma coisa, né, a TEP, que é a trombose venosa e embolia pulmonar. Hoje em dia eu já tô mais apta para falar sobre isso, né? Claro que eu não gosto de ficar pesquisando ainda, mas enquanto os dias vão passando, eu fico mais segura para falar sobre isso. E teve momentos difíceis, sabe? Que eu até falei para mim mesma, até gravei um vídeo, sabe? De eu chorando uns dias atrás, que eu quero deixar registrado aqui, porque eu penso que se não me matou, então algum propósito, algum testemunho tem por trás disso. E assim, eu gravei esse vídeo, tá aqui, vou postar no momento oportuno. E eu falo nesse vídeo que antes, se eu achasse que eu tive depressão lá atrás, que eu acho que não era depressão aquilo, eu acho que a depressão era o que eu tava sentindo naquele momento, sabe? Eu, como passo uma fortaleza para as pessoas, eu vejo que muitas pessoas olham para mim e vê exemplo, sabe? Eu tomo o máximo de cuidado com a minha vida, com o que eu falo, com tal coisas, vivo pedindo perdão porque eu sou uma pessoa falha, independente do bom exemplo que eu passe. Eu sempre fico me vigiando pelo esse fato mesmo de ter pessoas que olham pra mim e se espelham em mim, sabe? Então eu tomo esse cuidado mas mesmo assim, aqui a minha vida é real, eu não consigo ser uma pessoa fingida e tô muito longe de conseguir esconder algum sentimento. Quem trabalhou comigo já sabe que eu não consigo esconder o que eu tô sentindo na minha cara, não nega. E, tipo, alguma coisa pra falar, eu falo e eu sou assim. Então, eu quero deixar registrado o que eu tô sentindo no momento, o que eu senti naquele momento. Pirulinha, cagando bem no meu vídeo. Olha esse pirulinha. Então essa foi a doença diagnosticada, foi depois da cirurgia que deu. Eu já era um pouquinho sedentária, fazia uns meses já que eu não fazia exercício físico, só ia trabalhar, né, mas assim, não era totalmente sedentária, porque caminhada fazia, porque eu saía do meu serviço daqui 15 minutos, da minha casa, aliás, ia pro serviço 15 minutos a pé, e depois descia pro almoço e voltava, depois descia embora. Então assim, uma atividade fazia, eu limpava lá, mexia os braços, tudo, limpava a casa, então literalmente parada eu não estava. Então os médicos contam que a trombose, ela normalmente dá nas pernas, né, de qualquer cirurgia arriscada, normal dá, só que no meu caso não tinha que ser normal por conta da idade e tudo mais, os exames, ter feito tudo certinho, e deu aonde? Diz que ela dançou pelo meu corpo, saiu da perna e foi parar no pulmão. Então assim, é claro que se leva um susto. Então não tem como eu ficar procurando de onde veio isso, de onde veio aquilo. É claro que eu vou fazer os exames, vou ver tudo certinho o que aconteceu, seguir o que os médicos estão pedindo, mas eu já tenho comigo a questão de que quem permitiu isso, quem trouxe isso foi Deus. Eu sempre falo que eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus e Ele sabe o que Ele faz, mesmo eu não pareça, às vezes a pessoa olha pra mim, não vê uma pessoa religiosa, e realmente eu não sou religiosa, pra mim é que segue uma religião, que segue uma doutrina, e eu sigo ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus não veio trazer isso aqui pra esse mundo, pelo contrário, Ele veio tentar acabar com isso, né, essa coisa do homem interferir na palavra. Então assim,
Eu creio que foi ele que trouxe e no momento oportuno ele vai me explicar tudo, apesar que eu já estou entendendo muita coisa. Hoje em dia já é quase um mês e eu já tô conseguindo entender, por isso que esse vídeo tem várias partes, talvez eu não termine ele hoje, mas eu tô entendendo o porquê disso. Deus, ele permitiu tanta coisa com Jó e mesmo assim Jó ficou de pé, sabe, não desistiu. Deus sabe do que eu sou capaz de fazer por ele, do que, é só ele que tá comigo, sabe? Desde quando eu nasci, eu sinto essa força espiritual comigo. Talvez eu não esteja, ou, na verdade eu tô preparada, mas talvez você que tá me assistindo não esteja preparado pra ouvir o que eu tenho pra falar sobre o lado espiritual. Então nesse vídeo eu vou deixar só a parte superficial, a parte que a gente vê o que aconteceu, mas eu quero deixar outro relato em outro vídeo falando o que aconteceu por dentro, o que eu vi, o que eu senti, bem mais a fundo, sabe? Ao longo do vídeo, do outro vídeo que eu coloquei, e desse também, eu falo algumas coisinhas, mas eu quero entrar no lado espiritual mesmo, do que realmente aconteceu e falar mais a fundo do Getsemane, que quem já leu a palavra de Deus sabe, que foi o lugar que o Senhor Jesus sofreu mais, e até pediu pra Deus passar dele aquele cálice, e foi o que aconteceu comigo. É um processo que as pessoas vão passar, quem entrega a vida pra Deus passa por situações que não queriam, mas que eu creio que no final vai valer a pena e tudo vai dar certo.